Eu sei que a grande maioria me conhece. Esses dias até um irmão, sabia que esses dias um irmão perguntou se meu nome era Du mesmo? Falei, não, Eduardo, né? Só que nem minha mãe me chamava de Eduardo, era... Então, não, se mãe chamasse Eduardo, dava até medo, né? O nome, você já chamou pelo nome, já dava medo, mas é Du, né? Mas eu dizendo para a grande maioria que me conhece, que já me ouviu, você vai achar muita semelhança na mensagem, até porque, se parar para pensar, todas as mensagens que eu tenho escritas giram em torno de um mesmo tema, assim. Deus falando a mesma coisa. Talvez a mensagem da minha vida seja sobre isso. Então, Deus vai passar de várias formas, em vários livros, em vários temas, mas tem a ver com isso, né? Então, eu queria compartilhar com vocês algo sobre devoção. Da onde que começou, né? A gente tem um grupo da igreja, a gente tem alguns grupos, né? Só igreja, ação, alguma coisa, grupo, eu tenho alguns, hein? Mas da liderança, o Thiago, uns dias atrás, mandou essa pergunta aqui, vou ler para vocês. Será que estamos querendo e preparados para um avivamento? E para caso o culto comece e não termine? Se isso acontecer, nós estamos preparados? Então entendam que a mensagem tem a ver com essa pergunta, né? O Thiago fica fazendo pergunta para a gente. Eu fiquei incomodado com essa pergunta, na verdade, a gente respondeu, acho que no grupo ali, mas isso me incomodou um pouco, assim, de... Será? Será-se? Né? Nós estamos mesmo? Será que a gente quer mesmo? A gente gosta, fala, é uma coisa bonita que a gente fala, gosta, mas... Será que é uma verdade nas nossas vidas no dia a dia? A gente conversou no sábado agora, na reunião do presbitério, que muitas vezes a gente canta Maranata, que teoricamente é um anseio pela volta de Jesus, mas a gente não lembra que tem um processinho aí para acontecer, para isso chegar, né? Talvez a gente passe por tribulações, por questões muito pontuais, mas a gente quer a glória, né? Tem gente que quer a ressurreição com Cristo, mas não quer morrer com Cristo, né? E aí, quando o Thiago fez essa pergunta, eu comecei a escrever, porque eu gosto de escrever, né? Anotando as coisas e tal. E aí, semana passada, foi que você falou? Tem uma mensagem? Não, semana passada, que daí você falou, ó, se precisar, semana retrasada, se precisar, você prega? Eu falei, prego? A gente cata as anotações aqui, se precisar, eu prego. Ele falou, não, então fica aí preparado. E aí eu escrevi essa mensagem. Aí não precisou. Foi tudo bem, né? Mas ela já estava escrita. E aí, então compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre devoção, um pouco desses processos em Deus. Mas eu queria que a gente orasse. E hoje o Thiago já orou por mim, né? Não agora, ele já orou por mim mais cedo aqui. E, de certa forma, eu queria fazer... quase que a mesma oração, mas eu queria que você fechasse seus olhos, que a gente tivesse inteiramente presente, assim, corpo, alma, espírito, toda a atenção, para que Deus seja glorificado, para que a gente entenda tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, tá? Deus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de compartilhar da tua palavra, de ter um espaço para nos reunirmos em teu nome. Mas, Pai, eu quero declarar a minha dependência total do Senhor, Deus. Que não tem a ver com habilidades, talentos, conhecimento, mas com a Tua revelação, Deus. Com tudo aquilo que o Senhor é, que é muito maior do que um dia eu sonhei em conhecer, Deus. Obrigado pelo Teu grande amor por nós, Deus, que o Senhor se faça conhecido em nosso meio, que no final desse culto a gente possa dizer que conheceu um pouco mais da Tua beleza, Pai, em nome de Jesus. Amém? Falei na aula, sexta-feira a gente teve aula, eu que dei a aula, e eu falei algo e quero falar para a igreja de uma forma geral a mesma coisa. Tem um cara chamado Leandro Carnal, não sei quantos conhecem, bem conhecido no Brasil, que ele disse que ele deu uma palestra, no final da palestra, chegou a mulher e falou, nossa, você é muito inteligente. Meu Deus, achei esse senhor muito inteligente. Você fala tudo que eu penso? Aí ele falou, minha querida, você não me acha inteligente, você se acha inteligente porque eu falei o que você
gosta, sei lá o que você pensa, você diz que eu sou inteligente, mas na verdade você tem muita admiração por si mesma, né? E aí, às vezes a gente faz isso na igreja também. O pastor vai pregar, alguém vai pregar, e aí a gente fala, nossa, a palavra foi uma bênção. Era tudo que eu estava pensando. Às vezes pode ser, né? Assim, a gente tem o Espírito Santo, e ambos temos o Espírito Santo, e glória a Deus, isso pode gerar essa unidade para que a gente, quando alguém compartilha algo aqui, e você escuta aí, você já estava ouvindo do Espírito Santo algo durante a semana, no decorrer do seu dia, e aí, glória a Deus. Mas, muitas vezes a gente faz isso, e às vezes a palavra nos confronta, nos tira de uma zona de conforto, a gente fala, ai, não é tão benção assim. Ai, essa palavra eu não gostei. Ai, daí a gente fica com isso. Eu acho que a gente precisa gostar da palavra de acordo com o Espírito Santo. Seja confronto, seja incentivo, seja alinhamento, porque nós temos o Espírito Santo e é assim que a gente acha que tem que chegar no final do culto e falar, que benção a palavra. Deus falou comigo, é isso aí. Não, falaram o que eu pensava. Falavam o que eu gosto de ouvir. A gente não está aqui para isso. Nenhum de nós estamos aqui para falar o que vocês gostam de ouvir. E sim, a gente quer compartilhar do Evangelho para que a gente cresça junto como igreja. Amém? Aí, pergunta para começar, fora do Tiago, né? Tá assim, ó, se Deus tirasse tudo o que você entende como bênção e deixasse só... Eu acho essa frase meio bagunçada, essa pergunta, mas... Vai lá, se Deus tirasse tudo aquilo que você entende como bênção e deixasse só a sua presença, você continuaria com Ele? Tudo que você acha que é bênção, tem coisa que é bênção mesmo. Família, né? Outras coisas aí são bênção. Mas às vezes a gente colocou outras que não são, mas tira essas. Se Deus tirasse todas essas coisas, você continuaria com Deus? Porque se você pensou duas vezes, ou se a tua resposta foi não, a gente não sabe o que é adoração. Porque a adoração tem a ver com quem Deus é, não com o que Ele pode fazer, não com o que Ele te dá. A gente só pode adorar a Deus por quem Ele é, na grandeza da sua majestade. Não é pelo que Ele fez, faz, vai fazer, não é sobre isso. É sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa de Cristo. Então, se tem a ver com o que Ele fez, faz, e a gente pensa duas vezes nessa resposta, talvez a gente nunca tenha adorado em espírito e em verdade. Que é o que a Bíblia diz, que Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aí eu compartilhei com o Iron agora há pouco, não sei se vocês já ouviram falar de uma canção chamada Canção dos Mártires. Alguém já ouviu falar? Tem alguém? Alguém? Eu vou ler com vocês. Diz assim, ó, tira os meus olhos, ainda posso vê-lo. Tire a minha língua e eu canto por dentro. Tire minhas mãos e eu posso senti-lo, pois nada pode me separar. Ninguém e nada pode me separar do seu amor. Tire a minha casa e eu vivo nele. Tudo que eu tenho nunca foi meu. Queime a minha carne, o meu espírito vive. Pois nada pode me separar, ninguém e nada pode me separar do seu amor. Podem até me torturar, mas na terra contarei de um amor e não o negarei. Não importa o quanto doa em mim, vê-los morrer enquanto tentam. Tire a palavra, ele vive em mim. Eu sei o bastante para permanecer. Tente me mudar, vou orar para que o vejam em mim. Pois nada pode me separar, nada nem ninguém pode me separar do seu amor. Tire a minha alma, você não vencerá. Tente entender, eu nunca morrerei. Não há o que fazer, Jesus vive em mim. Pois nada pode me separar, ninguém e nada pode me separar do seu amor. Será que a gente pode declarar essa verdade? Será que a gente pode cantar isso aqui com verdade? Assim, ó, é verdade, pode tirar tudo, Deus. Que a gente canta, não sei se vocês já cantaram Abacuque, a música tem o Fernandinho, tem outras pessoas que fizeram. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, a gente cantar é bonitinho. Só que às vezes a gente canta sem a responsabilidade, sem o entendimento da verdade que a gente está cantando. Que a gente fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aí Deus dá uma mexidinha de leve nas finanças, a gente surta. Acontece qualquer coisa fora do nosso planejamento, a gente enlouquece. E aí eu fico pensando que Deus falou, mas você não cantou domingo?
Ué, estou meio confuso, acho que Deus deve... Eu estou confuso com vocês, porque estou falando uma coisa, mas na verdade é outra. Então, quando fala a pergunta é Deus tirar tudo aquilo que a gente entende como bênção e deixar só a tua presença, que é a maior das bênçãos, eu acredito que a nossa resposta enquanto cristão, ainda que com dificuldades muitas vezes, com sacrifícios, né? Não quer dizer que não vai custar, mas a resposta fala, eu permaneço, porque o importante é Deus, o resto é resto. O resto é resto. Se eu tenho uma família é porque Deus deu. Se eu tenho um trabalho é porque Deus deu. Se eu levantei hoje de manhã é porque a misericórdia do Senhor se renovou. E aí, parece que eu não entendi a centralidade da soberania dele para fazer tudo isso. Daí eu estou focado na família, eu estou focado no trabalho, eu estou focado nas coisas e esqueci que eu só tenho elas e só tenho esses privilégios, essas coisas que a gente chama de bênção, porque Deus é Deus. E porque nos alcançou, porque a gente fala uma coisa na igreja que eu acho estranha, mas a gente fala, eu aceitei Jesus. Parece, nossa, a gente é muito bom, né? Eu que aceitei Jesus. Fala, querido, a gente fez errado essa fala. Ele nos alcançou, nos encontrou, revelou inteiramente pra gente, sabe? É Ele que aceitou a gente. Que se parar para pensar, a gente era inaceitável, é isso? Você fala, não, cara. É Ele que nos encontrou, nos aceitou, sabe? Mas parece que a gente se acha tão bom. Falei, eu dei uma chance para Jesus, a gente fala. Vou ver, né, o que Ele faz na minha vida, ver se dá certo. Parece que a gente não entendeu nada. Ainda que talvez lá no começo, sei lá, quando você um dia fez essa oração, talvez, pode ser, mas caminhar com Cristo, isso tem que ser transformado. Estou apanhando aqui. Aí. Lembram da pergunta do Tiago sobre avivamento? Desculpa. A gente cantou algumas canções hoje. Eu sempre fico prestando muita atenção nos louvores e eu acho que o culto está tudo conectado, né? As letras já vão ministrando a minha vida e depois a palavra vai ministrando a minha vida e Deus continua ministrando a minha vida. Às vezes eu estou no carro indo embora e continua, né? A gente que limita Deus a caixinha dos horários, né? Não, se Ele começar a falar comigo antes das 6, eu não sei se eu vou ouvir. A gente é meio metódico, né? Sistemático. A gente Mas a gente cantou algumas canções que falam sobre a santidade de Deus, sobre essa habitar no conselho de Deus, por exemplo. Mas tem gente que só pelo fato da letra não estar no telão já não canta. Ai, não conheço essa letra. Mas se a gente só falar santo, Ele é santo. O maior elogio que você pode dar para Deus, Ele é santo, perfeito, santo, separado, santo. Só que se ficar 10 minutos cantando santo, a gente enjoa. A gente fala, ai, não vai mudar de música. Credo, vamos ficar cantando santo até que hora? Só que você imagina que no céu é só isso. Essa é a canção da eternidade. E a gente não consegue reproduzir ela 10 minutos aqui. Porque parece que a nossa intenção em relação a Deus tem a ver com as coisas que Ele pode nos dar e não com a presença dEle. Não com quem Ele é. É o Jackson, lembra se é o Jackson do Mevan que fala? Se você não tem prazer em estar com Deus aqui, você vai fazer o que na eternidade, querido? Fala para mim, você vai fazer o quê? Que a gente é focado, né, nos ministérios. Não vai ter ministério, querido. Não vai ter nada, você não vai ter que fazer nada. Nada, é adorar a Deus. E se você não tem prazer em adorar a Deus aqui, você vai fazer o que na eternidade? Se você não tem prazer em conhecer Deus agora, hoje, você vai fazer o que na eternidade? Fala para mim. O que a gente vai fazer? Se não colocar você numa escala no céu, você vai ficar perdido daí. Se não tiver teu nome numa lista para falar, vai limpar tal coisa, sei lá, vai fazer tal coisa, vai ficar desorientado, por favor. Tem a ver com quem Ele é. E aí, a partir de quem Ele é, a gente tem uma identidade. A palavra identidade lá atrás, no original, tem a ver com igual ao original. Gênesis. A imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança. A identidade é olhar para Ele. É nele que a gente descobre quem é.
Mas a gente não quer olhar para ele, a gente quer a mão dele, o favor dele, o toque dele, mas ele nem sei se a gente quer mesmo. Quando o Tiago falou, será que se o avivamento vier, a gente quer mesmo? Eu falei, é questionável, porque se passar 10 minutos louvor, a gente fica birrento. Se o culto não acaba na hora, a gente começa a ficar birrento, começa a andar para um lado e para o outro. Se a música é a mesma, imagina se você vier num culto que a gente cantar a mesma música no louvor do começo ao fim. Tem gente que vai embora. Tem gente que nem fica. Vai embora, porque não consegue. A gente é acelerado, né? Aí, se fugir da rotina das liturgias que a gente estabeleceu, a gente entra em crise. Ao invés de ficar em Cristo, né? Tipo, ficar ali, só ficar. Tem hora que Deus acha que fala, fica quietinho. Só fica aí, por favor. Fica quietinho. Tem hora que com a Laura eu falo, ela vem e fala pra caramba. Tem hora que eu falo, filha, abraça o pai. Vamos ficar aqui quietinho. Eu falo, vamos ficar aqui. Tem hora que na hora de dormir, principalmente, que ela tem muita energia na hora de dormir. Nossa, ela quer contar o dia inteiro. Eu falo, caraca, eu descobri que isso é bom. Fui ler sobre e tal. Isso que é bom, né? Isso que ela se sente num lugar seguro para compartilhar. Mas eu tô no modo avião já. Aí ela tem hora que eu falo, filha, vem aqui. Vamos ficar aqui quietinho, filha. Vamos orar. Mas tem horas que eu acho que Deus só queria isso da gente. Ele só queria que você viesse na presença dele para ficar e só ficar. Para mais nada, não para pedir, não para falar, não para fazer nada. É ficar, sabe? A gente casado, tem momentos que a gente faz coisa junto, mas tem momentos que o legal é ficar junto. Só ficar assim, ó, vamos fazer nada junto? É meio difícil essa coisa na vida do adulto, né? Mas falar assim, vamos fazer nada junto e vamos ficar quieto. A gente não sabe fazer isso mais. A gente não sabe fazer isso, a gente não consegue ficar 10 minutos parado. Só que a vida com Deus tem a ver com estar com Ele, não fazer para Ele. Ainda que a gente vá fazer coisas. Muitas vezes já me ouviram falar sobre isso, mas a gente foi criado para a presença, para o relacionamento com Deus. A base da nossa criação. Se você perguntar qual é meu chamado, eu te respondo, ficar com Deus. Chamado a estar com Deus. Esse é teu primeiro chamado. Pode ter outras coisas depois. A partir disso, talvez Deus fale para você fazer algumas coisas com o entendimento da sua identidade, de quem Ele é. Aí você pode fazer algumas coisas. Você não vai caçar título, você não vai bagunçar as coisas. Você vai fazer alinhado com quem Ele é e com quem você é. Aí está tudo certo. Mas o primeiro chamado é estar com Deus. Só. Nisso já dá crise no ser humano, né? Mas não tem nada? Meu ministério, a gente fala, meu ministério. Qual que é o meu ministério? Ministrar ao Senhor. Teu ministério. A gente cantou de habitar no conselho. Tem gente que nem canta que não sabe o que é, na verdade. Parece que é tipo uma coisa distante, assim, ó. O que é isso? Parece que a gente fala, o que será que é esse negócio de habitar no conselho? Parece que já é um negócio distante, né? Cara, na eternidade, no conselho da Trindade, sabe essa loucura, assim, ó, de você poder ter o privilégio de estar nesse lugar. Você imagina, o Bob Sorge, ele fala que toda vez, ele é um autor cristão, quem não conhece, mas ele diz que toda vez, mas todas as vezes que ele viu o pai e a mãe dele se abraçando, ele se enfiava no meio, ele fala. Ele fala, toda vez que havia uma demonstração de afeto na minha casa, uma demonstração de amor, eu queria participar. E aí eu entrava no abraço, ele fala. E aí virava aquele abraço coletivo de família. Ele fala, agora, na Trindade, nesse momento, está acontecendo mútuos afetos entre a Trindade. Esse conselho do santo, esse lugar. Ele falou, e eu e você temos acesso a esse lugar. Só que não é para chegar lá com a lista de pedido, cara. Não é para a gente chegar nesse lugar. Imagina, a gente entrando, você imagina essa cena agora. A sala do trono, assim, ó, você imagina essa cena agora, a visão que Isaías teve. Um alto e sublime trono. Que a veste dele enchia tudo. Eu não consigo imaginar a gente com uma listinha. Com um post-it
com os pedidos, assim, ó. Sei lá. Cara, a gente lê a Bíblia, todas as pessoas que acessaram esse lugar, o que Isaías fez? Fala para mim, o que Isaías fez quando ele entrou nesse lugar? Ai de mim. Ai, ele falou. Ai de mim. Arrependimento, confissão. E aí, declaração da santidade, adoração, é isso. Não tinha listinha, não tinha oração pronta, não tinha nada, era tipo, meu, ele é grande demais, tipo, sabe? Santo. Diz que ele viu os anjos e os anjos diziam uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Imagina, a gente ia falar, nossa, cheguei no trono, um negócio chato. Os caras só cantavam santo, não tinha uma letra, não tinha ritmo. Imagina. A gente talvez fizesse isso. Ai, que coisa chata, repetia a mesma coisa. Ai, as notas não estavam certo. Ai, imagina, cara. Por uma concepção bagunçada. Talvez a gente nunca acessou esse lugar, só que Jesus disse que agora a gente tem livre acesso a esse lugar. Mas que esse lugar é o primeiro lugar que a gente já devia estar. Quer ver? Gênesis 3. Gênesis 3:9. Quem sabe o contexto? Gênesis 3, a queda do homem. E aí diz que no 9 diz assim, ó, quem abriu, diz assim, ó, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Vão ouvir eu falar isso muitas vezes. Tem uma coisa teológica chamada lei da primeira menção. Para saber de um assunto, a gente busca a primeira vez que ele foi mencionado na Bíblia. A primeira vez que a palavra chamado é escrita na Bíblia é essa aqui. E Deus chamou o homem. Tem um chamado. Você tem um chamado, querido? Tem. Ouvir a voz do Senhor e se encontrar com Ele. O chamado de Adão diz que Deus colocou o homem no jardim e ele tinha responsabilidades, não tinha? Ou você acha que era tipo, deixa esse negócio aí que vai crescer mesmo, né? É natural, natureza, cresce, deixa aí. Tem uns bichos, tem coisa para eles comer, você acha que era assim? Eu acho que ele tinha um lugar para cuidar. Tinha coisa para fazer, né? Mas o chamado principal de Adão era estar com Deus. E a primeira vez que isso é mencionado na Bíblia é... E aí a loucura da crise nas pessoas, muitas vezes, é que é logo depois da queda. Lá, Deus... Porque tem gente que acha que assim, ó, é raro, Deus já viu, porque Ele é soberano. Ele não precisou esperar eles confessarem, né? Já sabia. Tem gente que já acha que Ele já expulsou, já sai daqui então. Ai, vocês. Não, Ele voltou para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar de encontro e relacionamento. Mesmo, isso não é muleta para você ficar pecando e falar, mas Deus vai continuar me chamando. Não é isso. Mas é para entender que não importa a tua condição, importa quem Ele é. Quem Ele é e para que você foi criado, para se relacionar com Ele. A gente foi chamado para estar com Ele. O primeiro chamado do homem não foi produzir, não foi liderar, não foi conquistar. O primeiro chamado do homem foi estar com Deus. Quando a gente olha para o Éden, ainda que eu fale, haviam responsabilidades? Com certeza. Mas o Éden não tinha a ver com tarefas, tinha a ver com comunhão. O problema é que a gente é muito preocupado com tarefa, sem comunhão. Ainda que tivesse tarefa, comunhão, alinhados, tá tudo bem, vai ter tarefa para fazer. A igreja sempre tem mais trabalho que gente, né? Nunca vi, né? Eu não conheço uma igreja que tem uma equipe perfeita, assim, ó. Nossa, tem um para cada.
Sempre tem mais trabalho que gente e aí a gente fazendo vários trabalhos. Essa é uma realidade. Quando os discípulos foram reclamar, Jesus falou, ore. A resposta era, ore. Vai orar, tipo, quase que... Vai orar vocês, parem de me atormentar. Vai orar, orar resolve. Orar resolve. Hora que melhora é de Jesus essa já. Mas a gente está tentando fazer sem presença, sem comunhão. A gente quer fruto sem intimidade e a gente quer avivamento sem constância, sem permanência. Que hora? Quando a gente lê as histórias dos avivamentos, se você leu alguma, cara, todas as histórias que eu leio de avivamentos têm a ver com pessoas que oraram, mas oraram muito tempo. A gente agora no 419, para os irmãos que não sabem, a gente tem um evento evangelístico da igreja chamado 419, que a ideia é que a gente passe um tempo em oração por pessoas que Deus coloca no nosso coração, traz a lembrança, para que nesse dia a gente consiga levá-las para um momento de comunhão e que isso seja evangelístico, sabe? Para que elas sejam impactadas. Talvez elas não viessem na igreja, talvez elas não entrassem numa igreja, mas numa chácara que a gente vai fazer um evento, a gente pensa que pode ser uma estratégia. E aí a gente, enquanto igreja, estabeleceu que vai orar pelo menos um mês. Só que eu fico imaginando a gente frustrado. Já, assim, ó. Bravo com Deus. Poxa, Deus, um mês eu orei, Deus. Mas eu orei um mês e o Senhor não trouxe a pessoa. Pela sua vida, você tem noção quanto tempo oraram? Você foi muito rápido, bonzinho. A minha oraram uns 15 anos. Minha avó e minha mãe oraram muito, hein? Oraram, cara. Eu já contei essa história, eu lembro que eu ia sair fazer besteira. Brabo, endemoniado. Minha mãe falava assim, pera que eu vou orar. Nossa, eu ficava muito bravo, vocês não têm noção, cara. Nossa, eu ficava indignado. Falava, mãe, poxa vida, a senhora está tirando. Você vai orar agora? Nada a ver. Ela falou, se eu não orar, você não sai. Eu falava, tá bom, sabe? Tipo, cara, todas as vezes que eu ia sair, minha mãe fazia isso. Todas as vezes. Quando eu morava com ela. Todas. E provavelmente por isso que eu estou vivo. Mas ela orou pelo menos uns 15 anos. A gente ora um mês e aí já acha que é muito. A gente usa a Bíblia daí. Paulo tem uma passagem que Paulo está indignado. Ele fala, Deus, esses eu entrego a Satanás. Aí a gente ora um mês pelos irmãos. Os irmãos não vão. A gente usa a Bíblia ainda. Fala, Deus, esses aí eu entrego a Satanás, que eu não quero saber. Aí, cara, a gente não sabe permanecer num lugar de oração porque a gente não tem prazer no lugar de oração. A gente quer prazer nas respostas de oração. Só que Deus é a resposta. Se fosse só um lugar de comunhão sem falar nada, já seria suficiente, porque é eu e você entrando na sala do trono, no grande Criador de todas as coisas, isso por si só já é uma bênção imensurável. Saber que a gente pode entrar e falar, e aí, pai? E ele vai falar, vem cá, não ser consumido. Só que parece que a gente espera as respostas, a gente quer os milagres, as coisas, os favores de Deus, mas saber que a gente tem livre acesso à presença de Deus, que isso por si só já é a maior das bênçãos. E aí quando é que a gente vai orar? Parece que virou um martírio para a gente orar um mês. E a gente vai falar, meu caramba, um mês orando. Quando a gente faz propósito, então, vamos jejuar. A gente falou, não é para a glória de homens de forma nenhuma, mas eu e alguns irmãos da igreja estabelecemos que a gente vai orar toda sexta-feira, o ano inteiro. Toda sexta-feira, até o final do ano. Tem hora que a gente fala, poxa vida, o que eu fui falar? Tem hora que a gente fala, poxa Deus, bem hoje vai ter costela. Mas saber que a gente podia passar o dia dedicado à presença não tem preço. E devia ser uma conta que a gente não devia nem pensar duas vezes, assim, ó. Quando a gente pensa em abrir mão de algo, devia ser, nossa, eu abro mão de qualquer coisa, Deus, pelo Senhor. Mas a gente coloca na balança várias vezes, assim, ó. Puxa, Deus, será que vale a pena? A gente fala ainda. Tem vezes que a gente, duvido que você não fez isso hoje, assim, ó. É que eu e alguns irmãos saímos de casa, estava seco ainda, não estava chovendo. Mas duvido que não teve irmão que olhou, estava chovendo e falou, ai.
será se eu vou no culto? Com chuva? Duvido que não teve. Teve irmão que não veio porque está chovendo. Com certeza teve. Mas eu falo, caraca, será que esse não é um preço irrisório, sei lá, perto do que ele fez por mim e por você? Sabe? Ainda que eu use uma régua, eu falo que não é doutrina, é minha, né? Eu não tinha tempo ruim para fazer coisa errada, né? Chovendo, podia estar chovendo canivete. A gente sabe que ia fazer coisa errada, não tinha problema. E aí, às vezes, para Deus é uma dificuldade. Ai, ai, ai. A gente tinha que ter prazer nesse lugar. Ainda que em alguns momentos vai custar estar nesse lugar. Né? Para a gente, pensa num casamento. Tem hora que, para estar junto, a gente abre mão de alguma coisa. Algumas, às vezes. Sei lá, às vezes podia ter ido fazer alguma outra coisa e vocês decidiram ficar juntos. Não, vou ficar com a minha esposa hoje. Eu inteiro para te ter por completo. Querido, eu falo, essa conta não fecha. Essa moeda 10 centavos. E porque era douradinha, eu achava que ela tinha mais valor. Né? Gente, essa conta não fecha. Você fala, eu me dou por inteiro para ter você, Deus, por completo. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia que você é uma moeda de 10 centavos? E Deus é toda a riqueza da humanidade inteira? Que houve, que há de existir, toda. E aí ele faz essa troca ainda. Fala, tá bom, me dá essa moedinha então. Tá bom então, eu recebo essa oferta. Essa troca, ele fez essa troca comigo e com você na cruz. Ele fez essa troca. Eu vou morrer a morte de vocês para vocês viverem minha vida, queridos. No mínimo era para falar, cara, eu amo esse Deus. Porque tudo que ele podia fazer, ele já fez. Quando eu penso que a gente ora questionando Deus, pedindo coisas para Deus, ainda que a gente peça coisas. Tem horas que eu fico pensando em Jesus, falando assim, eu não vou dar nenhum sinal, não vai ter nada. Igual ele falou com o pessoal sobre Jonas, lembra que ele falou brabo, assim, nenhum sinal será dado, além do sinal de Jonas. Cara, eu já fiz tudo, o que mais vocês querem, sabe? O que mais vocês querem? Vocês acham, pensa comigo, algum de vocês acha que tem algo que Deus podia fazer agora, que é maior do que o que ele já fez por mim e por você na cruz? Alguém acha que tem alguma coisa? Que tem como, assim, ó, ele, sei lá, superar a si mesmo? Ele é Deus, né? Não vou limitar a minha imaginação, mas, assim, você acha que tem alguma coisa, algum favor, alguma bênção, alguma conquista, algum título, alguma coisa que você pode receber de Deus que é maior do que o que ele já fez na cruz? Por favor. A gente ouviu uns dias atrás e essa coisa tem ministrado minha vida bastante, assim, ó, de um menino lá do Instagram, que eu não lembro o nome. Minha memória está igual a da Dory do Procurando Nemo. Só Jesus. Mas ele fala, eu quero sentir o peso da glória. E aí ele fala sobre o grito. O grito está consumado. Há um peso, há uma majestade, há algo específico nesse grito. Jesus disse, está consumado. Ele não disse, vai estar um dia. Lá atrás, 2000 anos atrás, ele disse, está consumado. A minha obra por vocês está feita. E a gente fica caçando coisa. A gente fica caçando um monte de coisa.
Olha, tem coisa para fazer, né? A gente não vai ignorar isso. De novo, a gente é coerente, na real. Mas, ó, Marcos 3, 14. Diz para que Jesus designou os discípulos. Todo mundo? Eu espero. Se você quiser abrir. Marcos 3, 14. Diz assim, ó. Então, designou 12 para quê? Para estarem com ele. É a mesma coisa de Gênesis. Ele continua sendo Deus, ele continua querendo relacionamento comigo e com você. Ele falou, ele chamou, designou 12 para estarem com ele. É só estar então, daí vira tipo o Pedro quando fez as tendas e falou, opa, vamos ficar aqui. É só ficar aqui. Pedro já queria só o extremo, né? Vamos ficar aqui então, Deus, está tudo bem, né? E ele falou, não, nós temos que descer. Mas ele fala assim, ó, e para os enviar a pregar. Mas o que vem antes? Designou os 12 para estarem com ele. Você imagina que louco que deve ter sido andar com Jesus, assim, ó. Caminhar 3 anos com ele. Dormindo e acordando com Jesus. Só que sabe a loucura que a gente fica imaginando isso, né? Nossa, deve ter sido legal demais ver Jesus e tal. Que deve, eu acho que deve mesmo. Ter visto ele em carne. Mas eu fico imaginando que na eternidade, os discípulos vão chegar em mim e você e falar, como que era ter o Espírito Santo dentro de você, assim, ó, falando com você toda hora. A gente ouviu ele falar aqui, ó. Mas alguns deles vão falar, como que era? Você imagina Moisés chegando na gente e falando, como que era? Ter Deus dentro de você. Cara, você imagina isso, cara? Moisés, a sarça ardente, chegando em mim e você e falando, como que era ter o Espírito Santo? Deus que enche o trono com sua glória dentro de você. Só que a gente acha que o legal era ver a sarça, né? Que a gente quer pegar nas coisas, a gente é tipo Tomé, né? Quer pegar, a gente quer, senão parece que não vale. Mas você imagina que, antes de qualquer coisa, o nosso chamado continua sendo estar com Deus. Antes de enviar para pregar, e ainda que ele fala, eu vou enviar vocês a pregar. E aí ele fala que deu autoridade para expulsar, para curar, para expulsar demônio, para curar, mas isso é secundário. Não é o primeiro, sabe? Não é a primazia, não é a prioridade. A prioridade é estar com ele, estar com ele. Porque você imagina que Jesus veio, deu um livro para cada um e fala, vão e faz o que está escrito aqui, ó, sem ter se relacionado com ele. Se relacionando com ele já deu errado. Você imagina sem se relacionar com ele. 3 anos, convivência, caminhar junto. Só que eu e você podemos ter isso todo dia. Caminhar com Jesus. A gente pode ter Jesus agora, sabe? Agora. Brennan Manning, um autor cristão também, ele fala, cara, a gente precisa ter a nossa mentalidade transformada pela palavra para entender que Jesus não é o Deus que ressuscitou. Vai que dá certo, a gente acha um jeito de falar a palavra. Não é Deus que ressuscitou 2000 anos atrás e ele ficou lá. Ele está vivo agora. É o cara que está vivo agora. Ele está vivo, essa é a diferença. Só que parece que a gente fala, mas ele ressuscitou. Aí, ó, saiu a palavra. E tá bom, que legal. Ó, obrigado, Jesus. Parece que... E aí eu lembro quando eu não conhecia Jesus, que o pessoal vinha me evangelizar na rua. Eu fugia dos crentes, mas eles me achavam. Nossa. Sério, é que os mais velhos vão saber o que eu estou falando. Tinha uma galera que usava... Agora a gente é criativo, né? Tem umas roupas bonitas, crente. A gente faz umas coisas legais, cara. Cara, quando eu era mais novo, moleque, era uma camiseta camuflada, escrito, sou do Exército de Jesus. Eu falava, mano do céu. A hora que eu via essa gente, eu falava, vamos fugir, cara. Credo, vamos vir falar comigo. Ai. Sério, eu falava, não, eu podia ter 10 pessoas, assim, ó. Vai... E eles iam falar comigo. Eu falava, caraca, gente chata. Eu falava, cara, esses caras me acham onde eu estiver. Eu fugi muito.
Mas eu lembro que eles iam falar para mim assim, ó, Jesus te ama. Eu falava, massa, que legal. Porra! Falei, que bom, né? Alguém me ama. Mas era tipo... Só que o problema é que eu sei o que esse amor fez por mim, a diferença que esse amor faz na minha vida hoje, agora, tudo que fez, a importância desse amor, não a informação desse amor. Mas o problema é que nós vivemos como igreja com a informação que Jesus nos ama e que parece que a gente faz igual eu 10 anos atrás, 15 anos atrás. Que legal que ele me ama. Uhul! Mas não faz nada, não impacta a nossa vida, não muda a nossa rotina, o nosso comportamento, a dinâmica da nossa vida continua a mesma. A gente quer só viver Jesus como se ele fosse a estrelinha da árvore de Natal. Colocamos ele ali para brilhar um pouquinho, para deixar a árvore mais legal, que a gente jura que é muito bom, para dar uma enfeitada na nossa vida, mas a gente não tem prazer em estar com ele. A gente não quer nem conhecer esse Deus, porque tem que parar, né? Para ler a Bíblia tem que parar. Para adorar a Deus, a gente tem que aquietar e parar e falar, fica quieto aí, e a gente conseguir se concentrar em quem Deus é. Ainda que a gente fale um monte de coisa, tem hora que eu acho que Deus pega 10% da nossa oração. Assim, vamos ver o que vale disso tudo aqui, que falou pra caramba. Falei, Deus, falei, ó, falou, e agora? Sabe? É tipo, tem hora que eu deixo a Laura falar. Fala. Beleza, filha, mas o que você quer? Eu falo pra ela. Tem hora que ela faz uma volta para chegar nas coisas. Também assim. Cara, esse silenciar, a gente silenciar mesmo, assim, ó. E ouvir Deus. Já imaginou? Tem hora que eu acho que a gente fala pra caramba na oração, quando ora, que não é todo mundo. Tem uma pesquisa que diz que a estatística de tempo de oração da grande maioria dos pastores é absurda, assim, ó. Deus amado, é vergonhosa. Fizeram um estudo para saber o quantos pastores, líderes do Brasil oram. É vergonhoso. 5 minutos. A média nacional, 5 minutos. Porque a gente é demais. A gente precisa se arrepender. Deus amado. Aí você fala, não sou eu, porque eu oro mais. Cara, tem gente no corpo que não está tendo tempo com o Pai. A gente tem que se arrepender por eles. Orar por eles, sabe? Se uma parte do corpo padece, todo o corpo padece. Não tem a ver com você, tem a ver com nós, igreja. Coletivo. Imagina, eu acho isso absurdo, cara. Essa pergunta eu já fiz algumas vezes aqui também na igreja. Você falar que ama a pessoa e você conversa... Duvido que você converse 5 minutos só com a sua esposa no dia. 5 minutos. Duvido que no namoro, se você estivesse namorando, apaixonado, sabe aquela loucura? Mas a gente conversa 5 minutos. Essa conta não fecha. Não fecha. Você falar que é apaixonado por alguém, que você fala 5 minutos com essa pessoa no seu dia, eu vou falar que tem alguma mentira aí. Tem alguma coisa errada. Cara, a gente dá jeito, não dá jeito? Cara, eu namorando a Alô. Cara, eu morava no Novo Mundo, a Alô morava aqui na João Negrão. Para ficar mais 10 minutos com ela, às vezes, eu esperava o madrugueiro, cara. Perdi o último ônibus por querer, assim. Ups. Puxa, perdi. Perdi o último ônibus, caramba. Ai, vou ter que ficar mais um pouco. Puxa vida. Sabe, não era um custo, não era pesado. Se tivesse que ir a pé para casa do centro, pro Novo Mundo, eu ia de boa. Ia dando sorriso ainda, faceiro. Nossa, eu ia faceiro, sério. Nossa, eu ia feliz pra caramba. E se deixasse, eu ainda ia da casa dela até minha casa, conversando com ela ainda. Tipo, e aí a gente jura que a gente tem fome e sede por Jesus, que a gente é apaixonado por Jesus e a gente fala com ele 5 minutos. Misericórdia. Ah, não, mas é que eu vou falando. Assim a gente fala, eu vou falando com ele durante o meu dia inteiro. Aí daí somada mais que 5, falar. Você ia gostar muito da pessoa assim,
Você ia casar com a pessoa mesmo. Que ela fala, vem comigo, eu vou trabalhar, daí a gente vai conversando. Você imagina? A pessoa que se é apaixonado fala assim, ó, vem aí, eu não vou tirar nem 5 minutos. Vem comigo nos meus afazeres aí, se você quiser me acompanhar, você me acompanha. Mas eu te amo pra caramba. Não fecha essa conta. Vai dizer que fecha. Alguém casaria com uma pessoa assim? Alguém casaria com uma pessoa assim? E aí a gente diz que é noiva. Noiva de Jesus. Quer casar com ele. Mas se esse é o nosso padrão, 5 minutos, você acha que Jesus é bom demais, né? Mas você acha que ele casaria com a noiva desse jeito? Desse jeito? Que não gasta nem 5 minutos? E quando eu falo, não é porque eu sou muito bom e tipo, nossa, eu oro pra caramba. Eu preciso me converter, vocês não têm noção. Cara, eu falo, Deus amado, como eu preciso aprender a aquietar. Eu ouvi muito hoje, a Sil orando pelas mulheres, Deus veio algo no meu coração muito forte, assim, porque eu ouvi muito da minha mãe que eu era ansioso, porque eu nasci prematuro, né? Eu nasci de 6 meses e meio. Pensa. Cara, desde que eu me conheço por gente, eu escutava minha mãe falar, ai, não tem paciência para nada. Você é ansioso mesmo. Você é ansioso. Falava, minha identidade era quase isso, né? Antes de ser o Eduardo, eu era o ansioso, né? Tipo, e isso definiu minha vida por muito tempo. Eu luto para me desvencilhar dessa verdade. Porque a gente, daí agora que divertidamente a ansiedade é personagem, a gente acha legal ainda, né? A gente fala, nossa, eu sou igualzinho a ansiedade do filme. Fala, ai, acha bonito ainda. Não é possível. Não é possível. A gente não sabe mais parar. Ficar quieto. Tem um negócio, eu falei esses tempos com o pessoal, que tem um negócio que a galera tem feito que é, eu não sei se vou falar certo, porque em inglês eu não sou, precisamos de aula de inglês, fica a dica. Mas é mindfulness, acho que é assim que fala. Tô quase. Mas é tipo meditação, não sei se alguém já participou de algum momento desse. A galera estudou a meditação de todas as religiões, de certa forma, porque toda religião, o ato de orar é tipo uma meditação, né? Yoga, em várias outras. E o que eles fizeram? Eles falaram, cara, isso aí faz bem, hein? Esse negócio aí faz bem, ó. E aí, só que eles tiraram a espiritualidade da meditação e deram esse nome aí, que é só tipo a gente precisa aprender a ficar quieto, quase isso. Eu lembro que eu fiz uma pós-graduação, que na sexta-feira a gente chegava, aí eles colocavam um áudio, 10 minutos de conduzir essa experiência aí de mindfulness. E eu, parecia que eu estava amarrado. Eu falava, Deus, que hora que vai acabar isso? Assim, ó. Que vocês estão ligados que minha perna não para de mexer, né? Quem me conhece sabe que eu fico assim, ó. E aí mandava ficar quieto, um áudio assim, ó, falando, agora eu quero que você respire fundo, sente o ar entrando no nariz, saindo pela boca. Eu falava, caraca, velho, pra que tanto assim, né? Eu pensava, Deus, pra que diminuir tanto ritmo assim? Eu sei que a gente precisa melhorar, mas isso já era demais pra mim. Mas quando eu fui entendendo, 1 ano e meio depois, eu fui vendo que isso era bom mesmo. Falei, cara, isso é bom, só que sabe quem que inventou isso aí? Deus. Oração. O nome da oração é isso aí, ó. Contemplar Deus, não é falar, é parar quieto e olhar quem Deus é e falar, uau. Sabe? A expressão de alguém que olhou Deus, aquietou e olhou Deus é tipo, santo. Era isso. Só que daí a ciência está passando a igreja, de certa forma, assim, ó. Porque o crente ora 5 minutos e a ciência está lá, tendo tempos de meditação guiada para a gente aprender a ser presente. Olha o absurdo. É aprender a estar presente. Eu falo, meu caramba, como assim? A gente precisa aprender isso aí. Aprender. Você sabia que tem curso de respiração? Não é possível, cara. A gente desaprendeu até a respirar. E é verdade, né? A ciência fala que o certo é a gente respirar aqui, ó, pelo diafragma, tal, respiração profunda. Não aqui, ó, que é tipo... E ciência mesmo, tem umas coisas de ciência que fala que quando a gente está com ansiedade, a ideia... Eu brinco que ansiedade é tipo sentido da aranha, sabe? Quem já assistiu Homem-Aranha sabe? Que é estar em estado de alerta, né? Ansiedade é nosso estado de alerta. Era para estar toda hora? Não, era para de vez em quando. E, teoricamente, Deus que nos criou fez que quando isso tivesse,
em alerta, ativa uns negócios em nós. Que é tipo luta ou fuga. Que o nosso organismo diminui o gasto de energia em algumas áreas para falar ou eu vou lutar para sobreviver ou eu vou correr. Era isso, ansiedade, era para fazer isso com a gente. Pensa que a gente vive em estado de ansiedade constante. E aí não estamos lutando com ninguém, nem fugindo. Olha o mal que esse negócio está fazendo. Imagina, a gente está com ansiedade no talo. Totalmente em estado de alerta, toda hora. E aí, quando está em estado de luta ou fuga, vão falar que a respiração do ser humano fica curta, porque é até uma questão de economia de energia. Aqui, ó, para correr. Quem corre? Já viu o cara correndo no gás e fazendo assim, ó. Não dá. A respiração é tipo curtinha. Porque... E aí a gente precisa agora de aula para aprender a respirar de novo. Para saber estar presente no lugar. Para daí você sentir o teu corpo, sabe? A coisa toda. E aí, talvez a gente conseguir contemplar a glória de Deus. Por que você acha que tem louvor na igreja? Porque a gente é chato. A gente quer uma liturgia, não, porque a gente sabe que é tudo acelerado. A gente tem que chegar num lugar e pelo menos alguém ajudar a gente. A ver se a gente aquieta e eleva os nossos pensamentos. Nos conecta com o santo de novo. Porque dificilmente a gente sozinho no meio do louvor chegaria nesse lugar que às vezes o louvor nos conduz. Tem gente que nem é assim. Que de novo, que se o louvor não tem a letra, não tem as coisas no telão, a gente não consegue. Eu fico muito louco, o Thiago sabe disso, eu fico muito louco quando parece que a gente está voando, assim, ó, cantando muito louco, empolgado, mas se o louvor parar, parece que todo mundo morre ao mesmo tempo, assim, ó. Falo, não é possível. A gente estava empolgado, né? Parece que a gente estava tipo a milhão, assim, ó. Cantando, se o irmão que está conduzindo o louvor para, parece que a presença foi, assim, ó. Se eu estava vendo Deus, fiquei cego. Sei lá, não é possível. Fala, a gente está santo, tal, pulando. De repente o irmão do louvor para, ao invés da igreja continuar, a gente para. Fala, Deus foi embora. Não é possível. Foi embora. Escapuliu igual um vento, assim, ó. Que a gente não consegue, a gente não sabe continuar. Se não pensa você. Se não tivesse ministério de louvor na igreja, você ia cantar? Desafinado mesmo, não tem problema. Você estava falando, né, Dick? Tipo, o pato rouco é nós. Assim, ó. Pá, não tem problema. Deus vê o coração, né? Diz que Deus olha o coração. Não quer dizer que a gente não tem que ter um louvor bom, que eu sei que os irmãos ensaiam, né? Gosta de ser afinado, glória a Deus, né? Alguém tem que ser bom, né? A gente tenta, tá? Mas, se não tivesse, Deus continua sendo digno de todas as suas palavras e de todas as suas canções. Eu lembro uma vez, foi eu, o Thiago, o John e o Ju. Você estava, Ju? Não lembro. Estava, né? Lá na chácara do John. Nós fomos fazer nada, né, John? Como assim, ó, tipo, não vale tocar música. Eu lembro que a gente falou, levou o violão, mas falou, não vale tocar. Fica quietinho, tipo assim, o Lucas estava ainda, amigo nosso. Não é para tocar nada, vamos ficar aqui contemplando. Foi isso, a gente falou, vamos ficar aqui contemplando Deus. Primeiro momento é estranho, né? 5 homens no meio do mato, num escuro que não enxergava 1 metro na frente. Era um negócio meio tipo, a gente fica, né? O que eu faço? Sempre tem isso, parece que a primeira coisa é o que eu faço agora. E aí ficam olhando para a cara do outro, tal. Até que a gente se permite estar. Cara, depois de uns minutos, tava nós chorando, um cantando num canto, o outro olhando para o céu, falando coisa para Deus do outro. Falei, isso aí, a gente precisa reaprender a fazer isso. Porque a sociedade já foi mais calma, né? A gente que é muito acelerado, muito assim, ó. E não é para ser mérito ser acelerado assim. Tem uma coisa que dizem, não sei se é verdade, brincadeira, que diz que chegaram numa tribo indígena e aí viram que o cara demorava tipo o dia inteiro para parar a terra. Daí veio o homem branco, genial, né? Deu uma máquina para o índio fazer, o índio fez em 1 hora e foi dormir. Aí o branco falou, ué, mano, você tá maluco? Eu te dei uma máquina que vai aumentar a sua produtividade e tal. Ele falou, querido, eu não preciso. Se o que eu fazia no dia inteiro eu faço em 1 hora, agora eu tenho o dia inteiro para descansar e desfrutar das coisas. Olha aí que legal.
Só que a gente não, a gente queria que o dia tivesse 32 horas. A internet veio para desfacilitar a nossa vida, a gente ficou mais doido. Ao invés de otimizar as coisas, porque agora é para ser mais rápido algumas coisas, é para facilitar a nossa vida, a gente ficou escravo disso aí, não consegue. Ontem na reunião do presbitério, a gente falou, irmão, se acaba a internet hoje no mundo, o que vocês fazem? Se alguém falar assim, ó, meia horinha, vamos ver, nossa, meu Deus, ia dar uma briga desgraçada, eu fico pensando. Deus brincando com a gente, assim, ó, vou dar uma pane nesse negócio meia hora para ver o que acontece. Meu caramba, nós se matava, eu acho. Primeiro que a gente, já viu, a gente fica tirando o celular do bolso de 5 em 5 minutos sem ter nada. E fica. E aí, o mais louco é, faz isso, daí pergunta, espera a pessoa guardar o celular no bolso, pergunta a hora. Ela vai pegar de novo no bolso. Porque ela nem viu. A gente está nesse nível. E aí a gente está falando aqui sobre permanecer na presença de Deus. Sobre um Deus que nos chamou para relacionamento. Como é que fazemos? Como fazemos? É tipo isso agora, assim, ó, o quadro geral é esse. A nossa sociedade está bagunçada, nós estamos totalmente acelerados e Deus nos chama para desacelerar e aquietar e falar assim, ó, aquietai-vos que eu sou Deus, sabe? Ah, mas é que isso, aquilo, eu tenho que resolver os problemas. Ele fala, eu fico pensando, ele fala, vou falar de novo, aquietai-vos porque eu sou Deus. Cara, a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a fazer isso. Ter prazer nesse lugar. E aí o Luciano Subirá fala assim, ó. Faz com disciplina até que vire prazer. É tipo academia. Primeira semana dói tudo. Dói parte do corpo que você nem sabia que existia. Assim, ó. Mas depois você começa a ver e fala, ó, tá ficando legal, né? Tipo, começa a dar prazer ir para academia. A gente precisa treinar o nosso homem espiritual, porque a carne é treinada, né? A gente precisa treinar o nosso homem espiritual, o nosso espírito, orar em língua, sabe? Edificar o nosso homem interior, ler as escrituras e parar para, tipo, ter prazer nisso. Talvez no primeiro momento, nos primeiros dias, talvez no primeiro mês, sei lá quanto tempo vai ser na sua vida, mas vai ser difícil o começo, que é a gente desacelerar. Mas a hora que a gente aprender a fazer isso, cara, ninguém segura a gente, né? E daí não é sobre fazer, a gente vai estar todo mundo fascinado pela presença de Deus. Aí, sei lá, 90% dos problemas que a gente traz para o pastor, traz para os irmãos, não vai ter, cara. Vai ter sido resolvido nesse conselho do santo, nesse lugar de santidade, na trindade. Cara, eu fico imaginando, você chegar na presença de Deus. Eu tenho um livrinho das perguntas que eu queria fazer para Deus, quando Ele voltar. Mas eu sei que eu nem vou usar. Só para vocês saberem, uma pergunta que tem no meu livrinho, aleatória, é para que porvinha, Deus? Poxa vida, tem outros animais que eu entendo na cadeia alimentar, mas esse bicho é miserável, né? A gente aqui da ação sabe, estamos falando até na reunião hoje de repelente, pelo amor de Deus, mas você acha que diante da glória do Senhor majestoso, Criador de todas as coisas, eu vou querer saber do porvinho, eu vou querer saber da beleza dele? Eu vou adorar eles e todo o resto vai cair por terra. Eu não quero saber mais nada. O que mais você vai querer saber? O que mais você vai querer se está diante dele? Só que a gente está esperando isso acontecer para quando ele voltar em sua plenitude, mas a gente já pode ter isso agora. Habitar na presença de Deus agora. Eu falei também ontem na reunião que a gente tem, além de ter síndrome de Marta, que é os atarefados, a gente é as Marta. E a gente acha que o problema da Marta é só ficar fazendo coisa. Que eu duvido quem de nós, que se Jesus falasse que ia chegar na casa, nós não ia fazer as coisas. A gente vai fazer a célula, os irmãos, a gente arruma a casa. Você fala, Jesus está chegando hoje. Você fala, meu caramba, deixa eu arrumar. Como ele não soubesse que está, mas, né? Mas eu imagino, eu consigo entender Marta. Não sei se, né? A gente se identifica com a Marta. Mas o problema é que além dela não parar quieta, ela estabeleceu a tarefa dela como padrão para a irmã. E foi cobrar Jesus ainda. O senhor não vai falar com ela? E aí a gente faz isso enquanto igreja. Que a gente vira um bando de louco atarefado e que se o irmão não está igual um... A gente tá, nossa, outro filme antigo. Só velho mesmo, né? Deus amado. Ai. O Sem Floresta era. Tinha um esquilo que tomava Red Bull. Vocês lembram disso? Meu caramba, é nós assim, ó. A definição social
da gente, eu acho, assim, ó. Parece aqueles esquilos correndo igual uns loucos, assim, ó. Bem louco. Só que aí é para parar quieto. E aí pior é que a gente estabeleceu essa correria como padrão e cobra a Deus por pessoas que não têm o mesmo padrão que a gente tem. Começamos semana passada e estamos achando que nós somos a régua. E que não é Jesus. Que a régua é Jesus. E a hora que ele estiver fazendo, você faz. A hora que ele estiver parado, você para. Sabe? Que não é que não vai fazer, mas a hora que ele estiver fazendo, a gente vai junto e faz. A hora que ele falar, agora fica quieto aqui, ó, a gente para e desfruta da uma coisa. Ele fala, uma coisa necessária. E essa coisa não vai ser tirada. A gente abre 500 abas na nossa cabeça, sabe? Tipo aba de computador. Vocês sabiam que fazer isso no computador reduz o desempenho, né? Você abrir um monte de aba na janela do computador, reduz o desempenho. Você imagina na sua cabeça. O que faz? A gente precisa parar de ser Marta e parar de cobrar igual Marta. Que a gente fica cobrando os outros na nossa régua. Mas a gente precisa fazer igual Jesus. Tem uma canção que fala, onde o Senhor for, eu vou. Se o Senhor falar, eu falo. O que o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor orar, eu oro. Porque é isso, vamos fazer. Claro que vamos. Porque a régua é Jesus, não o meu padrão, que comecei ontem. A régua é Jesus. O modelo do Antigo Testamento de uma nuvem que se movia e de repente parava, continua sendo o mesmo modelo. Tem hora que ele fala, vai, caminha. Agora ele fala, para. Só que eu acho que a gente ignorou os sinais. Ele falou, para, nós continuamos reto. E aí, depois de um bom tempo, a gente foi perceber que a nuvem estava lá atrás e falou, ops. Saí da rota do GPS. GPS do crente é guiado pelo santo. Ser permitido, ser guiado pelo Espírito Santo e andar quando ele mandar você andar e parar quando ele mandar você parar. E ter prazer em ficar parado, não parar e falar, que hora que nós vamos? Que hora que nós vamos? Jesus, será que já vamos levantar? A gente fica igual, estamos no filme hoje, burro do Shrek, você lembra? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente fica assim com Jesus. Posso ir? Posso ir? Posso ir? Posso ir? Terminou, Jesus? Terminou? Senhor, parece que Deus está dando um sermão na gente e a gente fica esperando ele terminar de uma vez para a gente ir. Fazer o quê? Mexer no Instagram, sei lá. Tem um pastor que diz que quando Jesus voltar, as redes sociais vão ser para esfregar na nossa cara. Não foi essa palavra que ele usou, mas eu estou usando essa. Que não era falta de tempo, que a gente não tinha tempo com Jesus. As redes sociais vão ser a prova clara de que não era falta de tempo. A gente diz que, eu não tive tempo. A gente dá jeito para fazer o que a gente prioriza. Só você pensar. Aquilo que você dá valor, você dá um jeitinho. Você dá um jeitinho para fazer na tua rotina, pode ser a rotina mais louca do universo. Aquilo que você ama, aquilo que você tem prazer, aquilo que você dá valor, você dá um jeitinho. Eu gosto muito de ver série. O cara pode ter 32 horas de trabalho, ele vai ver, em algum momento da madrugada, ele vai assistir um episódio. O cara vai, se ele gosta, vai. E aí a gente não usa essa mesma régua para a nossa vida com Cristo. Eu coloquei que Marta estava ocupada com coisas legítimas. Que é isso? Eu imagino, qualquer um de nós provavelmente ia arrumar casa. Não é problema arrumar casa, não é problema fazer para Cristo. O problema é não estar com Cristo quando ele fala, vamos ficar aqui agora, na sala de estar. Tipo assim, Jesus fala, não é para ir na cozinha fazer a janta. Deixa a janta para depois, nós vamos pedir uma pizza hoje. Mas fica aqui comigo. Fica aqui, vamos conversar. Só fica aqui, ó. A gente não vê a hora de fazer alguma coisa. João capítulo 15, no versículo... Vou ler o 3 para ter contexto, senão parece que pegamos da vírgula para frente, fica estranho, né? Diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não se pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós nem o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse sim dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer.
Você vê que o fazer é a última palavra do versículo. Todas antes é permaneçam, permaneçam, permaneçam. Permaneçam em mim, eu permaneço em vocês. Permaneçam em mim, eu permaneço em vocês. E aí, porque se isso não acontecer, vocês não vão poder fazer nada. De novo, ele está falando, primeiro tem que ter uma constância, permanência, relacionamento. Porque daí, de novo, a gente é preocupado com sem mim nada podeis fazer. Mas esse versículo não fala sobre fazer, fala sem ele. Fala sobre presença, não sobre as tarefas. Sabe, as tarefas que Jesus vai nos dar, talvez, chamado, né? E aí eu penso que quando a gente ora por avivamento, e que é a pergunta do Tiago de novo, acho que o avivamento tem a ver com essa permanência, assim, ó, que ele fala, aquele que permanece em mim vai frutificar. E esses frutos evidentes vão ser da minha presença, daquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Então, a gente precisa aprender. O cara do país de Gales, Jonathan, Evan Roberts, eu ia falar o outro. 17 anos, né? 17 anos orando. Você já orou 17 anos por alguma coisa? Alguém aqui já orou 17 anos pela mesma coisa? E não é para você. Não é tipo para você, assim, é um carro, sei lá. Não é. É sobre uma coisa que está no coração de Deus, assim, ó. Que na verdade é o reino na terra, sabe? A gente orou hoje por pessoas que provavelmente, você imagina, lugares que está tendo guerra agora, pessoas morrendo sem Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus e morreram sem a oportunidade. Sabe, quanta gente, assim, ó, que é uma realidade. Não é nossa, Brasil, mas é uma realidade. Você já orou por essas pessoas? Tem uma música que a gente canta que eu acho que a gente mente muito. Deus me perdoe. A gente fala, e eu choro por todo aquele que não creu. Quantas vezes você já chorou por um descrente? Fala para mim. Quantas vezes você já chorou por alguém que nunca ouviu falar do Evangelho? A gente canta isso às vezes. Mas eu tenho noção que isso incomoda o coração de Deus. Ter filhos que estão distantes, e aí a gente está falando de um desejo por um avivamento, sem permanecer na presença, sem ter prazer na presença. E aí essa para mim, esse é o auge do problema, assim, do evangelismo, ou do não evangelismo. Porque se eu não tenho prazer na presença, prazer nele, eu vou levar quem para ele? Eu nem chamo ninguém, porque nem é legal para mim. Agora, quando é legal para mim, a gente começa. Eu gosto, toda vez, cara, pensa, você sempre compartilha aquilo que você gosta. Você fica falando para os outros coisa ruim? A gente vê a lua bonita, a gente manda foto para os outros, ainda que pareça uma lâmpada na foto, mas, né? Quando tá a lua cheia, vai dizer, a lua cheia linda, assim, ó. Coisa linda. A gente quer que as pessoas que a gente gosta vejam, não quer? A gente olha a lua maravilhosa, assim, ó. O normal do ser humano é ele chamar quem está perto e falar, olha, isso é nosso evangelismo. Está contemplando a beleza de Deus, ter prazer em Deus. E aí a nossa atitude é falar para a galera, olha o que eu estou vendo. Olha isso. É muito lindo, tipo, sabe? É básico do ser humano, só que daí eu me questiono, será que a gente está vendo alguma coisa? A gente tem prazer em Deus, porque a gente não fala para ninguém. Parece que é uma luta viver com Deus, que daí a gente não compartilha com ninguém. E aí a gente usa um monte de desculpa, diz que é tímido, diz que sei lá. Eu questiono se você realmente tem prazer em Deus. Se realmente a gente está vendo alguma coisa, se realmente um dia a gente contemplou a beleza de Deus. Porque os homens da história que viram Deus uma vez só mudaram a sua vida inteira. Inteira. A gente diz ver ele todo domingo. Para não dizer todo dia. Cara, pensam. Gênesis começou com Deus chamando o homem num jardim de relacionamento, certo? Apocalipse 21 diz assim, ó, 21:3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus entre os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo e Deus mesmo estará com eles. Cara,
começa com Deus estando com o homem no jardim e termina com Deus estando com o homem na terra. Estando. Deus estará com eles. Habitará com eles. Não está falando Deus vai fazer uma reforma. Ai, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que vai fazer um rebuliço. Vai. Que a presença dele arruma tudo, né? Bota tudo em ordem. Mas, de novo, começou com estar e termina com estar. A eternidade tem a ver com estar com Deus. João 17 diz que a eternidade é conhecer Deus. Conhecer Deus. Mas, de novo, se a gente não quer conhecer Ele aqui, tem hora que eu acho que o critério da... Se tivesse uma portinha do céu, assim, ó, o critério seria... E aí a Bíblia, esse é só a minha... É eu ilustrando que eu vejo Jesus falando assim, apartai-vos de mim porque não vos conheço. É uma portinha e o critério de avaliação vai falar assim, ó, não quis me conhecer. Não quis. E não é tipo, não pôde me conhecer. Não quis. Teve tempo, teve acesso, mas não quis me conhecer. Ó, esse é o critério. Reprovado. E aí tem uns que ele vai falar, entra no gozo. Vem, eu conheço você. Você imagina Jesus, que massa, Jesus falando assim, ó, conheço você, cara. Não é porque eu criei você e sei quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. É porque você vinha falar comigo todo dia. Você tinha prazer em me encontrar todo dia. Você imagina que massa você ouvir Jesus falando assim, ei, você é o Tiago. Ah, eu lembro de você, ele vai falar. É, vem, filhão, sabe? Você tinha prazer em mim. Mas eu acho que a gente está longe, sério. Assim, a minha realidade... E eu não quero compartilhar ou olhar a minha realidade e dizer, ah, tem gente pior. Não, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso me desvencilhar de um monte de coisa. Eu preciso encontrar essa boa parte e zelar por essa boa parte, sabe? Eu preciso... achar tempo na minha vida, priorizar tempo na minha vida, desacelerar a minha vida para ficar aos pés dele nessa boa parte. Porque se tem uma certeza, ele falou, a boa parte não vos será tirada. Eu já falei desse versículo sem citá-lo, mas Salmo 46, 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e exaltado na terra. Aquietai-vos porque eu sou Deus. Cara, Deus vive, ó. Ele escolheu a gente, é um privilégio ser participante dessa obra, mas Ele não precisa da gente. Você acha que... Eu vi esses dias um cara falando que Deus chamar a gente para a obra dele é igual quando o pai chama o filho para lavar o carro. Ele sabe que vai ficar ruim. Ele sabe que não vai ficar igual ele queria. Pai é metódico, a gente que tem o carro, meu, caramba. Zela de um jeito diferente, não tem? Mas ele fala, mas não é sobre o carro limpo, é sobre comunhão, pô. É sobre relacionamento. Não é sobre carro limpo. Coloquei desacelerar um ato espiritual. Silêncio é disciplina e permanência é maturidade. Eu quero, antes da gente encerrar, e eu já combinei com o Gus pra gente cantar algo juntos enquanto igreja, mas eu quero ler outra música. Ó, tô lendo música com vocês também, né? Tem uma música chamada Distrações, da Amanda Rodrigues, não sei se vocês conhecem. Ela fala assim, ó, quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. Quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim eu não sei dizer bem onde meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa. Para onde eu posso ir? Eu preciso de ti. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas, e dentro de mim não sei dizer bem onde meu coração está. É preciso admitir, entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que existe remédio para um coração dividido assim?
música e Jeremias ele fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu falei: Deus, eu acho que eu não sei buscar o Senhor de coração inteiro, Deus. Falei: Deus, às vezes eu não sei onde meu coração está, se nos benefícios, se nas coisas que o Senhor pode me dar, se eu estou vindo aqui porque eu tenho medo do inferno. Minha cabeça está distraída, eu estou com tanta coisa, celular. Thiago me ensinou algo: toda vez que ele vai fazer devocional, ele desliga a internet. Falei: se eu não fizer isso, cara, só Jesus. Mas eu orei: Deus, meu coração é muito dividido, Deus. O Senhor disse que eu só vou te buscar e te encontrar, se meu coração te buscar por inteiro. Mas eu não sei fazer isso, Deus. Parece que meu coração já nasceu dividido, todo errado. Ele fala: mas é por isso que eu tiro o teu coração e coloco o meu. Ele fala: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne, o dele em mim e você, para ter um coração focado em uma coisa só, um coração focado em uma pessoa só. Ela fala na música: você não espera nada além que tudo de mim. Eu queria que nessa noite a gente gastasse tempo mesmo. Tempo desacelerando, clamando a Deus, o quanto essa palavra falou com você ou não, mas clamando a Deus para que a gente aprenda a buscar Ele de todo o coração, para que a gente aprenda a permanecer, para que a gente tenha prazer na presença, para que a hora que a gente cantar a música que a gente vai cantar, eu quero que a gente cante ela e desfrute dela. Sabe, quando eu canto algumas coisas, ainda que nem todas ainda sejam verdades na minha vida, eu tenho prazer em cantar ela, sabe? De falar: Deus, obrigado. A gente vai habitar no teu conselho dia e noite, Deus. Dia e noite a gente vai habitar no teu conselho. Deus, isso é bom demais. Um dia vai ser tudo sobre isso e só isso. Habitar na tua presença, Deus. A palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita, que vai de vez em quando. É o que habita nessa presença. A gente precisa aprender a habitar nesse esconderijo. Não só como um lugar de fuga, mas como um lugar de morada. Sabe? Um lugar que é o nosso lugar, o nosso refúgio. Sabe? O nosso prazer. Sabe? Um lugar que você fala: meu, é lá que eu gosto de estar. De verdade, eu gosto. Quando a gente não vê a hora de voltar para aquele lugar. Que essa seja a verdade da nossa vida, a nossa verdade enquanto igreja. Pessoas que têm prazer nesse lugar em Deus. Pessoas de uma coisa só, pessoas de devoção, pessoas inteiramente dedicadas a Deus. Eu quero convidar a gente a realmente cantar essa canção com toda a verdade que ela contém e que a gente aprenda a viver essa verdade em nome de Jesus. Nos juntamos as vozes do trono, nos juntamos aos seres que cantam dia e noite, dia e noite. Nos juntamos as vozes do trono, nos juntamos aos seres que cantam dia e noite, dia e noite. E todos os olhos do Filho do Homem, todas as vozes entoam teu nome, vestido de glória, louvor, majestade, evocam em força a tua santidade. Todos os olhos do Filho
as vozes entoam teu nome, vestido de glória, louvor, majestade, evocam em força a tua santidade. Será que você que pode, consegue se colocar em pé e vamos adorar? Senhor, eu oro para que nessa semana o Teu Espírito Santo nos encontre nas nossas casas, nos nossos trabalhos. Eu oro, Jesus, para que o Senhor nos lembre essa semana que a simplicidade de ler as Tuas Escrituras são suficientes para nós, que o prazer de encontrar contigo na leitura da Tua Palavra é suficiente para nós. Senhor, que o nosso coração encontre prazer em estar contigo, numa vida de oração, numa vida de leitura da Tua Palavra, numa vida de busca, numa vida de jejum. Pai, nós oramos agora, Pai, que essa semana a nossa vida e a nossa rotina de buscar ao Senhor e de gerar prazer naquilo que o Senhor é, de ver o Senhor, de adorar a Tua santidade, de buscar a Sua vida, Pai, dia após dia, seja suficiente para a nossa vida. Eu oro, Jesus, que o prazer encha o nosso coração nessa noite. Prazer pela Tua Palavra, prazer por estar contigo, prazer por estar na Tua presença, simplesmente pela Tua presença. Deus, que a Tua presença seja a coisa que mais nós desejamos na nossa vida durante essa semana. Pai, nos leva a esse lugar de extrema devoção, que os nossos olhos estejam focados em Ti essa semana, Pai. Senhor, que o mundo não nos atraia. Espírito Santo, que o pecado não atraia a nossa vida. Que as coisas desse mundo não sejam maior do que as Tuas coisas, Jesus. Que o nosso medo, nossa ansiedade, nossa tristeza não seja maior do que o Senhor. Nós confiamos em Ti, dependemos de Ti, Jesus, e queremos que a Tua Palavra ministre o nosso coração e molde a nossa vida e transforme a nossa vida por completo, de dentro para fora. Nós precisamos totalmente do Senhor, nós dependemos de Ti, Jesus.